desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro Moura, me ouve, meu querido? Estou ouvindo muito bem. Agora sim. Legal. Agora sim. Agora ficou. Saímos do computador para o celular. Sim, muito bom. Então vamos lá, vamos finalmente, né, conseguir essa conexão. O computador às vezes dá isso mesmo, né? É alguma coisa que fica ligado lá, que ele fica reverberando aquilo que a gente fala e tal. E aí dá esses tilts mesmos. Mas tudo bem, deixa que os nossos técnicos se virem. Lui fica doido, né, Lui? Eita, Lui é um anjo, rapaz. É um anjo enviado do Senhor. Obrigado. Se virem nos 30, Se virem nos 30, não é? Então. Bom demais. Vai, meu pastor, e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. O senhor tá em Salvador mesmo? Esse cenário aqui é novo. Estou em Salvador, semana de muita chuva mesmo. Mas hoje o dia tá bem claro, céus com pouquíssimas nuvens, mas isso não significa nada. Isso fake news. Daqui a fake news, é né? Como fake news. É como o menino que nunca tinha ido na igreja. E um colega levou ele convidou ele, um coleguinha crente levou ele para a igreja. Ele queria saber tudo. Aí ele olhou o quadro dos dízimos, os envelopes com os nomes dos crentes. Aí ele pegou o envelope do colega dele e disse: essa igreja é enorme, você não contribui. Aí depois, quando o pastor subiu ao púlpito, era isso que eu queria falar. O pastor olhou para o relógio antes de começar a pregar. Aí ele disse: por que ele olhou para o relógio? Ele disse: não significa nada. E ele vai levar o tempo que ele quiser. Ele quiser, né? Isso aí. É só para satisfazer ali, né? De repente ali alguns irmãos, né? Que estavam ali. Pensando. Eu tô com, viu, Elber? Eu estou com uma tosse alérgica. Sim. Estou enfrentando isso a semana toda. Às vezes tenho que ficar sentado na cama durante a noite. Sim. Mas eu fui a uma médica especialista aqui antes de ontem, e ela prescreveu alguma medicação. Eu tenho melhorado bastante. Mas pode ser que durante a programação eu tenho algum tosse, mas eu tô com aguinha aqui, com mel, e com fé em Deus Eu melhorei muito depois que tomei a medicação que ela prescreveu para mim, graças a Deus. Mas é a sinusite, né? A sinusite é o meu calo no sapato. Quando ela vem muito forte assim, ela me dá muito trabalho para ir embora. Mas graças a Deus já está indo. Amém. Muito bem, então tá. Então assim, nós vamos até economizar falas, né? Até para não te deixar bem focado aqui para o quadro. Mas estamos ao vivo já, né? Eu já expliquei como é que funciona aqui enquanto o pastor estava tentando aí a conexão. Eu já expliquei para os nossos ouvintes como é que funciona, para os ouvintes novos, né? Que essa semana, graças a Deus, chegou mais uma pancada de ouvintes aqui na rede, né? Então assim, a gente já explicou como que funciona, né? Aqui o quadro para as pessoas participarem e tal. Só faltou falar uma coisa, que por exemplo, hoje o pastor vai, na primeira parte aqui desse quadro, ele responde ainda algumas perguntas remanescentes, algumas perguntas da semana passada, né? Ele responde ainda hoje aqui. Então sempre é assim, você tem duas oportunidades de mandar perguntas sobre o mesmo assunto, ok? E sempre para desvendando versículos difíceis @gmail.com.
ok? O pastor Pedro também é escritor de livros. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois na segunda parte, quando ele responder as perguntas do programa passado. Aí daqui a pouquinho a gente volta, vai falar um pouquinho sobre a agenda dele e sobre os livros que estão aí, né? Os que já estão prontos, os que estão dentro do forno, os que estão dentro da bacia do bolo, né? Então é desse jeito aí, o que está sendo acrescentado ali o ingrediente e tal. Então tudo isso a gente vai estar conversando com ele daqui a pouquinho, depois da segunda parte do programa. Pastorzão, vamos lá? Então vamos para as perguntas da semana passada? Vamos sim. Muito bem. Então são aqui algumas perguntinhas, são 4 perguntinhas, né, que vieram. Então deixa eu começar a liberá-las aqui. A primeira delas, meu pastor, posso mandar? Sim, por favor. Diz assim: pastor, o senhor disse que no novo nascimento Deus opera uma mudança em minha inclinação. Se eu não quiser que ele opere, não sei se é isso que é a pergunta, não sei se é assim a pergunta. A segunda, pastor, afinal, qual é a garantia do novo nascimento? Eu sei que o texto usado pelo Senhor foi João 6:38-40. Ouvi a pergunta de ouvinte dizendo que não encontrou essa garantia nesse texto. Digo a mesma coisa, também não encontrei. Peço que o Senhor, por favor, volte a explicar e a indicar essa garantia. A de número 3, pastor, em sua resposta na semana passada, o Senhor disse que a condição de um judeu que não crê em Jesus como Messias é a mesma condição de um gentil que não crê em Jesus como Messias. Eu lhe pergunto, pastor, mas os judeus não são o povo escolhido de Deus? Alguma coisa mudou na promessa de Israel? Pastorzão, o senhor está sendo bem ouvido, viu? Tá vendo aí? A de número 4, pastor, o que acontecerá a um judeu que rejeitar a Jesus Cristo como Messias? Essa é a de número 4 e a última. Perguntas da semana passada aí, meu pastor. Vamos lá, contigo. Vamos lá. Então, ele está dizendo, ele ou ela, e eu falei que no novo nascimento, Deus opera uma mudança em minha inclinação, fronema, aquela palavra que nós analisamos a semana passada, fronema, inclinação. Então, mas ele diz assim, e se eu não quiser que ele opere? Olha, se você ou qualquer pessoa não quiserem que Deus opere essa mudança na inclinação, ele não opera, né? Então, Nicodemos, que foi a base da pergunta, era um líder dos judeus, membro do Sinédrio, portanto, o tribunal maior entre os judeus, né? Religioso e legal entre os judeus, né? E Nicodemos procurou Jesus. Foi à noite, tudo bem, foi à noite. Ele quis evitar especulações, ele quis evitar censuras, mas ele procurou a Jesus. Agora, não se diz que os demais membros do Sinédrio procuraram a Jesus. Então, quantas pessoas ouvem o Evangelho ao redor do mundo a cada dia? Existe uma estatística, ela pode até já estar um pouco defasada, porque essa estatística é um pouco antiga, mas existe uma estatística que diz que a cada dia 70 mil pessoas aceitam o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e através dessa mensagem, essas 70 mil pessoas
aceita Jesus como Salvador pessoal. Isso significa que a cada dia, de acordo com essa estatística, nós ganhamos 70 mil novos irmãos ao redor do mundo. Mas eu pergunto, e quantos outros ouviram essa mesma mensagem e não aceitaram? Então, Deus não pode operar transformação em quem não quer transformação. O homem é tão livre, a criação de Deus é tão perfeita, que o homem pode dizer não a Deus. E Deus respeita, não é? Por amor, a criatura dele. Eu não quero o Senhor, e Deus não pode fazer nada. Isso é autolimitação da parte de Deus para respeitar o meu direito de crer, não crer, aceitar, não aceitar, crer e aceitar. Então, a pergunta é, Deus não pode operar uma transformação na minha inclinação, evidentemente na minha inclinação para o mal. Deus não pode operar se eu não quiser que ele opere. Acho que é mais ou menos por aí a questão levantada pelo ouvinte. Agora a outra diz, afinal, qual é a garantia do novo nascimento? Ele ou ela estão dizendo que ouviu alguém dizendo que não encontrou essa garantia no texto. E a pessoa diz, digo a mesma coisa, também não encontrei. Olha, a garantia do novo nascimento só lendo o texto para eu poder dizer isso. Então, Jesus fala, porque João capítulo 6, 38 a 40, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que o Pai me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Agora veja qual é a garantia do novo nascimento. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A garantia do novo nascimento é que Deus espera que todo aquele que vê, e vê fisicamente, não é? Aqueles que estavam ao redor de Jesus ouvindo este longo sermão dele do capítulo 6 de João, aqueles que estavam ao redor dele estavam vendo a Jesus fisicamente. Hoje não podemos ver Jesus fisicamente, mas vemos Jesus pela fé. É pela fé que nós cremos nele, através da fé é que nós cremos nele. Portanto, ele diz, quem vê e crê tem a vida eterna. Essa é a garantia do novo nascimento. Jesus dá a vida eterna àquele que quer nascer de novo, e Jesus garante que vai ressuscitá-lo no último dia. Creio que é mais ou menos isso, mas se a dúvida persistir, estamos prontos para, na próxima semana, voltar a repetir o mesmo que falamos a semana passada. Pastor, em sua resposta na semana passada, o senhor disse que a condição de um judeu que não crê em Jesus como Messias é a mesma condição de um gentil que não crê em Jesus como Messias. Eu lhe pergunto, pastor, mas os judeus não são o povo escolhido de Deus? Alguma coisa mudou na promessa feita a Israel? Olha, não mudou nada. Israel continua sendo o povo escolhido de Deus.
Lembre-se daquela palavra de Paulo, no capítulo 11 da carta aos Romanos. Eu aconselho a leitura de todo o capítulo 11 da carta aos Romanos. A uma certa altura, Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Não mudou nada. O que foi prometido está prometido. O que foi garantido está garantido. Agora, salvação é somente em Cristo. Não há salvação em Abraão. Eu sou filho de Abraão, portanto, eu tenho direito à vida eterna e eu tenho direito ao céu. Não, Abraão está lá, no paraíso. Mas cada um, seja judeu ou gentio, só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Vejam, olha que coisa impressionante que Pedro afirmou. Não foi em qualquer lugar, não. Pedro afirmou diante do Sinédrio. Afirmou aos líderes judeus, cara a cara. Inclusive ele não falou a gentios, ele só falou a judeus dentro do Sinédrio. Inclusive ele, Pedro, um judeu. Foi o que ele disse a respeito de salvação. Não a respeito da chamada de Israel, da escolha de Israel, da vocação de Israel. Pedro disse a respeito da salvação. Ele disse: em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4. Isto é, não há um outro nome dado por Deus entre os homens para a salvação. Então, não importa se é judeu ou se é gentio, salvação é somente por Cristo, através de Cristo e em Cristo. A quarta questão: pastor, o que acontecerá a um judeu que rejeitar a Jesus Cristo como Messias? Olha, a questão que eu acabei de responder explica isso. Mas eu vou repetir: não há salvação fora de Jesus. E isso vale para judeus e gentios. Agora, sabem os irmãos que os judeus o rejeitaram em sua primeira vinda. Mas se um judeu o rejeitar hoje e em seguida o aceitar, ele recebe o perdão de Deus e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, isso também vale para judeu e para gentio. Alguém rejeita a salvação de Jesus, diz: não quero, mas depois se arrepende, volta e diz: eu quero Jesus. Ele obtém o perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, e tem garantido a sua salvação nessa vida e a sua ressurreição depois dessa vida. É isso aí, meu irmão, são as questões da semana passada. Muito bem, são 10h42 em Brasília, 10h42 na nossa capital. Para você que está aí plugado com a gente na rede, obrigado pelo carinho da tua audiência. Estamos ao vivo já com o nosso querido pastor Pedro Moura. No início tivemos aí um pequeno probleminha, né? Mas graças a Deus conseguimos superar aí o problema e já estamos aí ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com ele o assunto, né? O tema, vamos dizer assim, de hoje. Deixa eu ver aqui onde que está aqui a pergunta de hoje.
Meu Deus. As perguntas de hoje, né, já estão aqui. Só me faltou aqui, pastor, eu tenho compartilhado as questões da cantora. Bom, enfim, já tem aqui alguns assuntos também que foram tocados, né, antes das perguntinhas, né, e enfim, mas eu não ficou claro aqui para mim, pastor. Deixa eu ver aqui no que o senhor me mandou. O tema? O tema. Eu não estou achando aqui. São questões diversas. Questões diversas, né? Ok, tá certo. Então a gente vai continuar aqui com questões diversas já aqui. Mas antes disso, pastor, vamos lá. Claro, a gente tá aqui animado. O senhor falou na semana passada que estava na dúvida ainda, né? Sabe ainda e tal. Acho que talvez você vai viajar para poder decidir qual vai ser o próximo livro, né? Se era os 10 mandamentos, né? Um livro sobre os 10 mandamentos, ou se teria um outro assunto. Já foi decidido isso ou não? Ou só lá nos Estados Unidos? Olha, a minha inclinação é que seja um livro sobre os 10 mandamentos. Sim. Eu fiz uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos adequados à igreja hoje. Uhum. E eu gostei muito do estudo que fiz. Não sei se as pessoas gostaram da mensagem, mas eu gostei muito do estudo que fiz. Estou inclinado, é minha frônema, né? Estou inclinado a escrever sobre os 10 mandamentos. Se houver alguma alteração, eu vou decidir lá na biblioteca do Seminário de Louisville, que lá é o lugar da pesquisa, a maior biblioteca batista que nós temos. E então, se houver alguma mudança, sim, haverá. Pode ser que esse seja o meu plano, mas pode ser que o do Senhor seja outro. Então, o nosso novo livro deve ser sobre os 10 mandamentos. Muito bem. Sabemos que o pastor lançou agora recentemente, né? O mais recente lançamento dele foi o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, né? E também sabemos que o volume 2 já está também aí já está praticamente pronto, né, pastor? Falta só mesmo. O material está todo pronto, só né? Eu preciso do patrocinador, não é? Sim. Porque você sabe que eu escrevi Jonas, né? E Jonas já entrou na gráfica, daqui a uns 15 dias estará pronto. Antes da minha viagem ele estará pronto. Show. Mas ele tem patrocinador, né? Sim. Tem um crente, um casal que assumiu todas as despesas de Jonas, e ele entrou na gráfica com esse patrocínio. Sim. Então, eu preciso de um patrocínio para Desvendando volume 2, não é? Porque, inclusive, olha, veja que bênção, o próximo livro dos 10 mandamentos já tem patrocínio. Mas o Desvendando, ainda não. O volume 2 ainda não tem. Quem sabe Deus levanta um coração envolvido com o reino de Deus e ajuda aos crentes, a sua igreja, etc. E nós vamos lançar não somente um livro, vamos lançar os 10 mandamentos e também o Desvendando volume 2. Se Deus permitir. Isso, então a previsão para esse ano é pelo menos mais 3 livros. E se você quiser conhecer os demais livros que o pastor já escreveu, né? E tem, inclusive, para saber até se tem à disposição, né? Vai lá no Facebook do pastor, você vai conhecer ali os livros, que é o PR Pedro Moura. É o endereço que você vai achar lá no Facebook. PR de pastor, né? Abreviação de pastor. Pedro Moura lá no Facebook, você vai conhecer os demais livros do pastor, né? Então esse ano mais 3 serão lançados para a glória de Deus, né? Permitindo Deus. Em junho agora o Jonas vai ser lançado lá na convenção baiana, Convenção Batista Baiana, que vai estar acontecendo lá, claro, em Salvador, né? E então em junho vai ser lançado o de Jonas e no fim do ano
permitindo Deus, o Desvendando volume 2 e os 10 mandamentos, que tudo indica que será esse o livro para o próximo, o mais novo livro, né? Que vai ser lançado no fim de ano. Provavelmente vai ficar pronto no fim de ano, mas lançamento em janeiro vai ser em Fortaleza, na convenção nacional. Não é isso? Muito bem. Geralmente eu tenho oportunidade no Congresso da Ordem. Uhum. Eles dão a palavra eles têm um quadro para os pastores batistas que escreveram durante o ano. Então, naquele quadro, os pastores apresentam seus livros e eu tenho, às vezes, mais de um stand para expor meus livros, que a Igreja Memorial Batista de Brasília sempre me cede. O local mais destacado do stand deles, eles cedem para meus livros, e também o stand do Seminário Teológico Batista do Nordeste me cede o stand deles, o espaço que eu quiser para a exposição dos meus livros. Eu dou graças a Deus por isso, que não preciso pagar stand. Olha aí. Então, em janeiro, provavelmente, né, vai estar sendo lançados os 2 livros. Se você ainda não adquiriu o volume 1, Desvendando Versículos Difíceis, volume 1, faça isso. Eu tenho avisado, depois vai acabar e você vai ficar sem. Aí vai ficar chorando, querendo. Então, já pensou quando chegar no volume 10, aí você tem uns 9 e não tem um? Eita, você vai se arrepender. Meu pastor, então, mas vamos lá. E hoje o alô vai para... Olha, hoje o alô vai para um amigo querido, pastor Joaquim Medeiros. Joaquim Medeiros. Lá de Açu. Açu, olha aí, que legal. No Rio Grande do Norte. Pastor Joaquim é um ouvinte do nosso programa. Eu sei que ele está nos ouvindo agora. Opa! Ele está ouvindo essa surpresa de ser o alô de hoje ser para... Alô, pastor Joaquim, lá de Açu, no Rio Grande do Norte. É um grande amigo, muito querido na cidade, não é? Muito querido na igreja. Já tive o privilégio de pregar nessa igreja, é uma grande igreja, eu estou falando no sentido de templo grande e membresia grande, e eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a vida pessoal, familiar e ministerial desse querido colega, pastor Joaquim Medeiros de Açu, no Rio Grande do Norte. Show de bola. Então, pastor Rodrigues Medeiros, Deus abençoe. Joaquim, né? Joaquim Rodrigues Medeiros, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Então receba aí esse abraço do nosso querido pastor Pedro Moura, e claro, junto com toda a equipe aqui da rede. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, bom, são agora 10 horas e 51 minutinhos. Dito isso, tem mais alguma coisa, meu pastor, que você gostaria de acrescentar antes de a gente partir para o assunto de hoje? Eu gostaria de lamentar, junto com os irmãos, o falecimento de um jovem, mas muito jovem, pastor aqui em Salvador. Eita. O pastor Heraldo Bastos. Sim. Ele estava se exercitando num espaço que tem aqui em Salvador chamado Aeroclube. Muita gente faz ginástica e corre nesse espaço do Aeroclube, mas o nosso colega caiu, mas já caiu morto, vítima de um infarto fulminante. Meu Deus. E eu gostaria de rogar as orações do povo de Deus por consolo da irmã Társila, que é a esposa dele, Társila Alcântara Bastos, e dos 4 filhinhos dele, que agora são órfãos. Meu Deus. De seu papai. Lamento muito, muito, muito a morte desse jovem, mas o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos, inclusive os dias de nossa vida estão numerados por Deus, e o nosso Deus sabe tudo quanto Ele faz. Também faleceu antes de ontem uma irmãzinha muito humilde,
muito pobre, a irmã Filomena Barbosa, uma mulher batalhadora, teve uma vida muito sofrida, com um marido que tinha o vício da bebida e um filho doente. Ela sofreu muito, aquela irmãzinha. Eu tive o privilégio, a minha mãe levou esta mulher a Cristo. 2 mulheres da nossa rua, a dona Natália, que também já está com o Senhor, e a dona Filomena, foram 2 mulheres que a minha mamãe, dona Nice Moura, ganhou para Jesus. E esta semana a dona Filomena descansou dessa vida difícil que ela viveu aqui na terra, e agora já está descansando no paraíso do Senhor, onde também um dia estaremos todos nós lá. Eu estou querendo pedir a você, meu ouvinte, principalmente pastor ou pessoas líderes das igrejas, que promovam Desvendando em sua igreja. Entre em contato com o nosso e-mail, e por e-mail nós podemos agendar Desvendando na sua igreja. É isso aí, meu irmãozinho. Podemos partir para... O e-mail é ministério, tá? Aí nesse caso aí, e-mail tanto para pedir livros quanto para agendamento aí do pastor, é ministériopastorpedromoura@gmail.com, ok? ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você de repente agendar o pastor na tua igreja ou adquirir livros aí para você, não só para você, mas para dar de presente aí para todo mundo que você queira. Tenho certeza que você pode abençoar muita gente através do nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, gente, 5 minutinhos faltando para as 11 horas na nossa capital, então vamos lá, vamos partir para as perguntinhas de hoje, não é isso, meu pastor? Vamos sim. Então, hoje o tema questões diversas, né? Será várias perguntinhas, vários temas sendo abordados. E a gente já começa então. Posso mandar a primeira, meu pastor? Pode, por favor. Então vamos lá. A primeira de hoje é o seguinte. O ouvinte está dizendo assim: pastor, eu tenho acompanhado a fala da cantora Baby do Brasil durante o carnaval e ela suscitou um debate acalorado com a cantora Ivete Sangalo. Mas depois disso, ela continuou falando. Não sei o que o senhor pensa diante dessas questões, mas antes eu pergunto: o senhor concorda que um crente faça parte do carnaval? E aí ele mandou mais aqui. Agora, as questões que a cantora tem levantado. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, vai ser pior do que o inferno? Uma das questões. A outra: diante dos últimos acontecimentos, já estamos vivendo o apocalipse? Outra frase, né, da Baby do Brasil. Seguimos então para as demais perguntas e depois o pastor, dentro dessa ordem, ele vai estar respondendo. A próxima pergunta é o seguinte: pastor, eu fiquei muito interessado no livro do profeta Jonas. O senhor vai lançar um livro sobre esse profeta. Tenho lido e relido esse livro. Pergunto, como um homem como Jonas pode ser chamado de profeta de Deus? Eita. A próxima pergunta: pastor, o senhor falou sobre glorificação, mas eu entendi pouco. O conceito de glorificação o senhor poderia repetir? Desculpe-me, na ocasião não concordei muito com as explicações, mas espero sua ajuda sobre o conceito de glorificação. A outra pergunta: pastor, quando o senhor disse que glorificação é um ato de Deus, significa que não há qualquer participação humana? A de número 7, pastor, por favor, repita o nome do livro que fala sobre glória
E também informe o nome do autor. Se for possível dizer onde posso comprar, ficarei grato. Aproveitou a oportunidade aqui, nosso querido. De número 8. Pastor, o senhor poderia dizer a palavra original para glória, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? E o conceito dessas palavras poderiam ser repetidos? Se puder dizer letra por letra a palavra hebraica e a grega, ficarei muito grata. Muito bem. A próxima pergunta. Pastor, eu não aceito a cremação do corpo de crentes. Não entendo como isso não interfere na ressurreição. Creio que interfere sim. Meu pastor não concorda comigo. Para mim, a cremação do corpo de um crente é um pecado imperdoável dele, se ele escolheu, ou dos seus familiares. Pastor, onde encontrar a palavra frônema no Novo Testamento? E qual o texto que o senhor citou sobre o assunto? O senhor poderia repetir o significado de frônema? E a última pergunta. Pastor, sobre o livro das crianças chinesas que afirmam terem estado no paraíso, eu pergunto, como pode uma pessoa, antes de morrer, ver o paraíso e chegar à presença de Deus? Muito bem. Essas são as perguntinhas de hoje, meu pastor. E é pouca, só 11. Rapidinho você vai responder. Fique à vontade, querido. Deus abençoe. Amém, amém. Só corrigindo aquela fala da cantora, ela disse que quando o Espírito Santo for tirado da terra, vai ser pior do que nos dias de Hitler. Ok. Em vez de inferno. Fui eu que errei. Sim. A coisa, porque eu não ouvi tudo, mas depois a Dulce me disse, não, Pedro, ela disse que quando o Espírito Santo for tirado da terra, vai ser pior. Vai ser pior do que os dias de Hitler. Os dias de Hitler, ok. Positivo. Só essa ressalva. Então vamos lá. A ideia de que houve uma altercação entre as duas cantoras durante o carnaval, não é? Eu tive interesse porque as perguntas começaram a chegar e eu ouvi na internet, né? Uma que se diz crente e a outra que se diz do candomblé. Aproveitaram essa festa, não é? Uma festa da carne, para tratar de um assunto bíblico, mas sem conhecimento de causa. Ambas, pelo menos naquilo que falaram, né? Porque eu conversando com a Dulce, eu disse a ela, essas coisas que essa cantora Baby Consuelo, agora parece que é Baby do Brasil, né? Baby do Brasil agora. As falas dela só se salvam os versículos bíblicos que ela cita. Ela de vez em quando cita versículos bíblicos e é o que se salva daquilo que ela fala, porque ela não tem conhecimento da Bíblia, mas ela ensina muita gente, né? E inclusive há pessoas preocupadas, pessoas que seguem, que a seguem nas redes sociais, e algumas estão preocupadas, mas um crente preocupado com o que ela diz é um crente que não conhece a palavra de Deus. Não é dado a leitura da palavra de Deus e tem pouco conhecimento, por isso ficam preocupados. Agora, a cantora, a outra cantora, a Ivete, ela, nessa altercação entre as duas, ela evidenciou total ignorância sobre o assunto. Chegou até a dizer que não ia permitir o Apocalipse.
para que o ouvinte tenha uma ideia, nem pronunciar a palavra Apocalipse ela sabia. Então, desconhecimento total. Por isso que ela disse que ela ia macetar, usar um macete. O macete é uma espécie de martelo. Macetar o Apocalipse, e para isso ela ia contar com a ajuda de Deus. Imagine que total ignorância, total desconhecimento. Essas duas pessoas que discutiram sobre esse assunto durante o carnaval, elas precisam das nossas orações, da nossa intercessão pela vida delas, né? Porque é uma total insensatez afirmar que Deus lhe daria forças para ela não permitir o Apocalipse. A música dela, de onde ela tirou a ideia de que vai macetar o Apocalipse, a letra dessa música é para ser jogada no lixo. Uma das frases que ela repete muito, a autora, diz que elas chegam na cena, são todas poderosas e viciadas em problemas. Imagine uma letra dessas, e a pessoa usa uma letra dessa para dizer que vai impedir o Apocalipse. Então, é total insensatez, né? Então, continuando a responder a pergunta, claro que eu não posso concordar com um crente participando do carnaval. O carnaval é uma festa em que aquilo que é ético perde para o que é antiético. Aquilo que é puro perde para o que é impuro. Aquilo que é justo perde para o que é injusto. E aquilo que é moral perde para aquilo que é imoral. Carnaval é a festa da malícia, da insinuação perniciosa, as letras das músicas, quase sempre imorais. É a festa que zomba de Deus. Por exemplo, dizer que vai macetar o Apocalipse é zombar de Deus. Ultraja a figura de Jesus. Já houve personagens no Carnaval do Rio de Janeiro que submeteu o personagem que representava Jesus a todo escárnio, a toda zombaria, a todo o sofrimento que Jesus experimentou no Calvário, né? Então, não faz qualquer sentido um crente participar dessa festa maligna, satânica, que é o carnaval. Agora, as questões que a cantora tem levantado, por exemplo, quando o Espírito Santo for tirado da terra, vai ser pior do que nos dias de Hitler aqui na terra. Olha, isso é uma afirmação sem conhecimento total do ministério do Espírito Santo. Ninguém pode falar sobre o Espírito Santo sem conhecer o ministério, sem conhecer todo o ensino da Bíblia sobre o Espírito Santo. Então, das coisas que essa cantora fala, salva-se quase sempre e unicamente os versículos que de vez em quando ela cita. Imagine afirmar que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Como o Espírito Santo vai ser tirado da terra? O Espírito Santo não veio para a terra. O Espírito Santo não habita na terra. Ele não veio para o mundo não conhece o Espírito. O Espírito habita no crente. Ele não habita, ele habita naquele que aceitou a Cristo e em sua conversão naquele mesmo dia o Espírito veio habitar nele e o Espírito habita permanentemente.
no crente, não no mundo. O mundo não o vê, disse Jesus, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará permanentemente em vós. Evangelho de João, capítulo 14. Portanto, não há nada a dizer a respeito de uma afirmativa dessa quando o Espírito Santo for tirado do mundo. O Espírito Santo não vai ser tirado do mundo, ele está no crente e habita permanentemente no crente. Outra coisa que ela disse foi: diante dos últimos acontecimentos, já estamos vivendo o Apocalipse. Que isso? João teve a visão do Apocalipse. Deus, o Senhor Jesus, antecipou as coisas que hão de acontecer. É futuro. Então, por exemplo, olha quanta contradição. A última profecia do Senhor Jesus ainda não se cumpriu. Como já estamos no Apocalipse? Tem coerência. Mateus capítulo 24, Jesus diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas esta profecia de Jesus não está cumprida. Já há muito no mundo que ouviu o evangelho, mas ainda há muitos que não têm um único versículo bíblico em sua própria língua. Como já estamos vivendo o Apocalipse? Veja no capítulo, versículo 1, Jesus revelou a João as coisas que vão acontecer. É futuro. No versículo 7 está escrito: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como já estamos vivendo o Apocalipse? Alguém já viu o Senhor Jesus voltando? Mas não pode ser alguém que viu, tem que ser todo olho em toda a terra. Todo olho verá ele vindo com as nuvens. Mas ele não veio ainda. João ouviu vozes. Alguém ouviu vozes de lá, do trono de Deus? João disse que, ao voltar-me, quando ele viu as vozes, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos, versículo 13, no meio dos candeeiros, João vê Jesus. Descreve a figura de Jesus. Descreve a vestimenta de Jesus. Ele diz que ele estava vestido de uma roupa talar, isto é, uma roupa que vai do pescoço até os pés, uma vestimenta comprida até os calcanhares. Alguém já viu isso? Há muitas coisas, mas muitíssimas. E eu pergunto, qual destas coisas esta cantora já viu? Ou alguém já viu? Jesus, por exemplo, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Olha, eu falo a meu irmão, se você ficou impressionado com as palavras dessa cantora carnavalesca, procure a ajuda do seu pastor, porque é uma preocupação sem qualquer razão, sem qualquer sentido. Outros assuntos, já não mais da cantora. Pastor, eu fiquei muito interessado no livro do profeta Jonas. O senhor vai lançar um livro sobre esse profeta. Tenho lido e relido esse livro e pergunto, como um homem como Jonas pode ser chamado profeta de Deus? Assim como eu sou chamado de ministro de Deus.
Assim como o pastor Welber é chamado de ministro de Deus. Foi Deus quem escolheu Jonas. Foi Deus quem me chamou e me separou para o ministério. E eu não me considero melhor do que Jonas. Não sei se a pessoa que perguntou se considera melhor do que ele. A Escritura afirma que Deus chamou e enviou seu profeta, e ele foi. Não diz que ele foi feliz da vida, mas diz que ele foi, sem querer, sem gostar, mas foi. Agora, a pregação dele alcançou uma grande cidade, com mais de 120 mil habitantes. Este Jonas promoveu o maior avivamento de toda a história do cristianismo, mesmo os avivamentos mais recentes. Nenhum avivamento alcançou uma cidade inteira, desde o rei até o mais simples súdito desse rei. Nenhum avivamento. E aquela cidade pecaminosa, cidade do pecado, foi perdoada por Deus. Arrependeu-se com a mensagem de Jonas, creu em Deus e foi perdoada por Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Além disso, no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, está escrito que Jonas é servo de Deus. Então, o seu irmão não sabe como é que ele pode ser chamado servo de Deus. A Bíblia sabe. Porque Deus o chamou. Porque Deus o escolheu. Porque Deus o separou. E Deus lhe deu uma missão que ele não gostou, mas ele cumpriu cabalmente a sua missão. A questão 5, pastor, o senhor falou sobre glorificação, mas eu entendi pouco. Conceito de glorificação, o senhor poderia repetir? Desculpe-me, na ocasião não concordei muito com as explicações, mas espero sua ajuda sobre o conceito de glorificação. Bem, meu irmãozinho ou minha irmãzinha, eu tentei fazer o melhor sobre o assunto, mas é um assunto de teologia sistemática. Então, não se lida de qualquer jeito com temas da teologia sistemática. Por isso que o irmão não precisa me pedir desculpas por discordar de mim. Pode discordar. Eu nunca, com a ajuda de Deus, eu não me vejo como o dono da verdade. Deus tem me ajudado nisso, me dando de sua parte a humildade. Eu não tenho sido tão humilde como ele espera, mas ele tem trabalhado comigo sobre isso, de modo que eu posso dizer ao irmão que fique à vontade para discordar de mim e não precisa pedir desculpas. Mas eu vou repetir o conceito de glorificação exatamente como falei no programa passado. Glorificação, esse é o conceito. É o último estágio em nossa caminhada de salvação. A redenção em Cristo, a remissão dos nossos pecados, tem um último estágio, que é a
glorificação é a última bênção que o crente vai receber da parte de Deus. A obra de Cristo em nós só será completada após a morte. Quando vier a ressurreição do corpo, aí acontecerá a glorificação do crente. Você vai ser glorificado. Mas depois da morte física. Você vai ser glorificado depois da ressurreição. Acontecerá quando Jesus voltar, nos ressuscitar, nosso corpo se unirá ao nosso espírito, que estava lá no paraíso, e receberemos um corpo glorificado. Aí, então, com esse corpo, seremos glorificados. Foi o que eu falei no programa passado sobre glorificação. Mas agora, se o irmão continuam com dúvida, nós podemos nos falar novamente através do programa, podemos nos falar novamente por e-mail. Terei todo o prazer em atender por telefone, terei todo o prazer em atender ao irmão ou à irmã. Seremos glorificados após a ressurreição. Entraremos no céu glorificados. Estaremos na presença de Deus só aí, com o corpo glorificado. Estaremos na presença de Deus na eternidade. Pastor, quando o senhor diz que a glorificação é um ato de Deus, significa que não há participação humana? Olha, nós respondemos a todo ato de Deus, exclusivo de Deus, respondemos com fé. Lembre-se que a garantia do novo nascimento é ver o Filho e crer no Filho. Precisamos de fé para ver, porque ele não está no mundo. Não é como nos dias em que ele estava pregando aquele sermão do capítulo 6 de João, que aquelas pessoas estavam ao redor dele, viram fisicamente. Nós o vemos pelos olhos da fé. Então precisamos de fé para crer e fé para ver o Filho de Deus. Então, na regeneração, Deus nos dá a vida espiritual. Ele nos tira da morte para a vida eterna. E se uma pessoa não crê em Jesus, não pode usufruir dessa maravilhosa obra divina em sua vida. E não fluirá na eternidade. Sem Cristo, nada feito. Sem Cristo, não há glorificação para ninguém. Mas em Cristo temos a garantia. Ele vai nos ressuscitar, nós seremos glorificados. Pastor, por favor, repita o nome do livro que fala sobre glória. E também informe o nome do autor. Se for possível, dizer onde posso adquirir, ficarei grato. Olha, o livro é Peso da Glória, ou Peso da Glória, do irlandês C.S. Lewis. Em português, C.S. Lewis. Eu não saberia dizer ao irmão onde pode adquirir esse livro, mas a editora dele é a Thomas Nelson do Brasil. Se o ouvinte ou a ouvinte entrar na Thomas Nelson do Brasil, certamente
vai encontrar esse livro, que é um best-seller. Best-seller. Um dos mais famosos de toda a literatura cristã. De acordo com alguns críticos, esse livro só fica atrás do famoso livro O Peregrino, de John Bunyan. Então, daí a importância desse livro. Todo crente devia ler O Peso da Glória, de C.S. Lewis. O senhor poderia dizer a palavra original para glória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? E o conceito dessas palavras poderiam ser repetidos? Se puder dizer letra por letra a palavra hebraica e a palavra grega, ficarei muito grata. Com todo prazer, minha irmã. A palavra hebraica para glória é kavod. Lembra-se que quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus e levada para o templo de Dagon, o sumo sacerdote era Eli. Eli era um homem idoso, pesado, diz a Bíblia, no sentido de que ele era gordo. E quando ele soube da tomada da arca do Senhor, ele caiu da cadeira onde estava sentado e morreu. Deve ter quebrado o pescoço e morreu dessa queda. Então, a nora dele, a esposa de um dos filhos dele, tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéas, a esposa de um dos filhos dele, teve antecipado o seu trabalho de parto. E ela pariu um menino, mas ela percebeu que ela estava morrendo, de que ela não ia ver aquele filho, e ela lhe deu o nome de, vou falar em hebraico, né? Ichabod. Ichabod. Essa é Ikabod. É a transliteração desse nome. E essa palavra, né, vem da palavra kavod. Kavod é glória. Ikabod é sem glória. E ela disse: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca do Senhor foi tomada. Ikavod. Ikabod. Ichavod. Seria a palavra grega para glória é doxa. Doxa. Então, a palavra kavod significa peso. Glória é peso. O peso é a própria glória. Mas a palavra grega doxa significa esplendor, brilho, a glória brilha. Tinha um hino antigamente que se cantava nas igrejas que deixa a glória de Deus brilhar. A glória brilha mesmo que eu não deixe, mesmo que eu não queira. Glória é brilho, é esplendor, o esplendor da glória, o brilho da glória. Kavod é peso, doxa é brilho. Então, esse peso é a própria glória. Esse esplendor é a própria glória. Kavod é glória. Doxa é glória. O hebraico é peso. O grego é esplendor. E que a pessoa
Foi nessa questão que a pessoa pediu para dizer palavra por letra por letra. Então, kavod é K-A-V-O-D. Kavod. Transliterado. Doxa é D-O-K-S-A. Doxa. Pastor, eu não aceito a cremação do corpo de crentes. Não entendo como isso não interfere na ressurreição. Creio que interfere sim. É o que ele está dizendo. Meu pastor não concorda comigo. O pastor dele. Para mim, a cremação do corpo de um crente é um pecado imperdoável dele ou dos seus familiares. Olha, começando aqui por pecado imperdoável. Significa que o crente cremado vai para o inferno. Porque é um pecado imperdoável. E ele cometeu esse pecado. Mas só há um pecado imperdoável. É a rejeição do testemunho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz que Jesus é justo. É o Espírito Santo que diz que não há salvação fora de Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. De modo que cremação não pode ser considerada um erro, é um ensino falso dizer que cremação é um pecado imperdoável. E que se ele é imperdoável, um crente que foi cremado ou carbonizado vai para o inferno. Porque cometeu um pecado imperdoável. Meu irmão, o irmão é livre para aceitar ou rejeitar aquilo que eu vou dizer. Mas de início logo, eu digo que bom que seu pastor não concorda com o irmão ou com a irmã. De modo que a minha orientação aqui é: ouça mais seu pastor. Discuta com seu pastor aquilo que você crê. Certamente, ele vai lhe orientar melhor do que eu posso lhe orientar aqui, tirando suas dúvidas. Agora, eu não concordo totalmente com o que o irmão está dizendo. Porque a decisão de cremar ou ser cremado não é minha nem sua. É da pessoa, individualmente. Ou da família que decide cremar uma pessoa que não disse se queria ser sepultada ou cremada. Então, o que eu vejo nessa discussão é quase sempre, né? Um tipo do famoso personagem de Miguel de Cervantes. Creio que o irmão conhece. Chamava-se Don Quixote. Porque ele tem uma luta insana que cansa muito, mas não dá em nada. É em glória a luta de Don Quixote. E eu creio que o irmão conhece essa famosa história. Agora, eu, por exemplo, não desejo ser cremado. Eu prefiro ser sepultado. Pode ser que eu mude de ideia. Não sei.
pode ser que eu mude de ideia. A minha esposa, Dulce, ela prefere ser cremada. Só de pensar que na sepultura está cheia de baratas, ela nem imagina estar ali no meio de tanta barata. Mas é uma decisão pessoal dela. Ela não pode dizer, Pedro, você tem que ser cremado. E eu não posso dizer, Dulce, você não vai ser cremado. Porque isso é uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal da minha esposa. E espero não precisar atender essa escolha dela, porque eu não quero que ela morra. Mas é uma decisão pessoal. Agora, o irmão afirmar que a cremação interfere na ressurreição, eu pergunto ao irmão, como interfere? Eu gostaria de ouvi-la sobre isso, porque eu não sei como a cremação pode interferir na ressurreição. Ressurreição é um ato de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, e esse mesmo poder que operou em Jesus Cristo vai operar em nós. Como alguém pode se interpor a esse poder e a essa decisão de Deus? Eu pergunto, e um crente que morreu carbonizado? Essa semana eu vi não sei se foi essa semana, não foi nessa semana, não, foi outra semana. Eu vi um vídeo no YouTube de um carro pegando fogo na estrada e a pessoa não conseguiu sair de dentro. Coisa dolorosa. Mas eu pergunto, essa pessoa não vai ressuscitar? Porque morreu carbonizado? A morte tem esse poder? A ressurreição acontecerá, meu irmão. Quer queiramos, quer não queiramos. Não há armas para interferir na ressurreição. A Bíblia diz, todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12, versículo 2. Veja, na visão do Apocalipse, João viu o mar dando contas dos mortos. Por quê? Porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Os que estiverem vivos na vinda de Jesus vão ser julgados por ele, crentes e incrédulos. E os que estiverem mortos ressuscitarão e serão julgados por ele. Por isso que ele é, segundo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo disse que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, olha, talvez eu possa dar uma palavra ao irmão, em virtude, assim, da minha idade e também da minha experiência cristã, que pode ser maior do que a experiência do irmão ou da irmã. Afirmar que não concorda com a cremação é um direito seu. Mas afirmar que a cremação é um pecado imperdoável é um ensino falso. Afirmar que a cremação interfere na ressurreição também é ensino falso e precisa ser acompanhada de um suporte na palavra de Deus.
Se o irmão tem esse suporte para aquilo que está afirmando, então, por favor, compartilhe conosco. Pastor, onde encontrar a palavra phronema no Novo Testamento? E qual o texto que o senhor citou sobre este assunto? O senhor poderia repetir o significado de phronema? Olha, o texto que eu citei deve ter sido Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A phronema da carne é morte, e a phronema do espírito é vida e paz. A carne se inclina para a morte, o espírito se inclina para a vida e paz. Então, a palavra phronema pode ser escrita com P, H, R, O, N, E, M, A, com acento agudo na primeira sílaba. Phronema. P, H, R, O, N, E, M, A. A phronema da carne é morte. A phronema do espírito é vida e paz. Estou usando o feminino como poderia usar masculino, mas a palavra phronema é neutra. Por isso eu posso usar qualquer um dos gêneros. Pastor, sobre o livro das crianças chinesas que afirmam terem estado no paraíso, eu pergunto, como pode uma pessoa, antes de morrer, ver o paraíso e chegar à presença de Deus? Olha, é um testemunho verdadeiro dessas crianças. Houve, naquele orfanato, um derramamento do Espírito e experiências contadas por eles. Por isso que eu recomendo a leitura do livro Visões Além do Véu. Experiências contadas por eles que são totalmente respaldadas na palavra de Deus. E aquelas reuniões de intenso louvor e adoração são características do derramamento do Espírito. Então, sobre a experiência no paraíso, não difere da experiência de Paulo, o apóstolo, que esteve, ele não sabe se em espírito, se na carne, ele não sabe dizer, mas ele esteve no terceiro céu. O terceiro céu é o paraíso. Agora, nem Paulo o apóstolo, nem as crianças chinesas daquele orfanato chegaram à presença de Deus. O paraíso não é a presença de Deus, não é o trono de Deus. Lembre-se que paraíso é terceiro céu. É por isso que ele é chamado de Tríton. Na língua grega, Paulo esteve no Tríton. Isso quer dizer que há mais 2 céus acima. Não sabemos abaixo, né? Porque os judeus creem em 7 céus. Isso pode ser, mas a Bíblia só fala em 3. E o terceiro está embaixo do segundo, que está embaixo do primeiro. Então, o Tríton não é a presença de Deus, não é o trono de Deus, mas o lugar onde os espíritos dos crentes repousam até a ressurreição. Então, são válidas, reais,
e respaldadas na Bíblia as experiências daqueles órfãos cheios do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, se for essa a vontade de Deus, pode ter a mesma experiência que Paulo, o apóstolo, teve e que aquelas crianças lá chinesas tiveram. Há um hino, eu estou lembrando desse hino, mas eu não lembro o número desse hino, do cantor cristão que fala sobre o paraíso e diz que no paraíso os crentes esperam por outros crentes. Há uma parte daquele hino muito cantado na nossa igreja do Garcia, nos dias do pastorado de meu pai, geralmente em ocasiões fúnebres, esse e outros hinos que tratam da vida no além, que há uma parte do hino que diz: no paraíso do cristão, prazeres santos há. E muitos meus queridos lá estão, os quais me esperam já. E o estribilho diz: esperam já, no paraíso do cristão, esperam por nós. Eu não sei, nunca mais ouvi esse hino, mas é por isso que eu não lembro do número dele, mas é lindíssimo este hino. Então, o paraíso é uma das maravilhosas e eternas promessas de Deus. Jesus disse ao ladrão penitente na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Amém, aleluia, louvado seja Deus por todos os dons e suas ricas promessas. Palavra, meu querido. Maravilha, 15 minutinhos faltando para o meio-dia na rede, 15 minutos faltando para o meio-dia. Pastor, eu já vi tanta coisa a respeito de cremação, né? Eu vindo aí, né? E achamos bem interessante. A minha esposa estava ouvindo aqui quando o senhor falou que a irmã Dulce tem medo de barata a ponto de... E a gente já riu aqui. A Dulce atravessa a rua se vira uma barata na calçada. Ela não mata, não. Não mata a barata, ela não tem coragem, mas ela tem muito corre medo. léguas, né, quando vê. Mas assim, eu já vi algumas coisas, eu vi um rabino também falando, não sei se o senhor já conversou, com certeza já, né, com a visão dos rabinos e tal, né, a respeito de cremação, e é bem interessante. Eu vi assim umas coisas até meio curiosas, né. Um deles, eu vi ele cita Amós, né, ele cita lá de um rei em Amós que foi cremado, que houve uma condenação e tal, por conta disso. Aí ele cita também o versículo que, né, do pó, né, do pó vieste, ao pó voltarás, né, e tal. Ele não fala, aí ele fala assim, lá não está escrito da cinza viestes e ao pó voltarás, né, não é assim que está, não. E enfim, aí ele citou várias situações. E aí um outro também, eu já tinha visto, ele falando que as pessoas que morrem cremada, aí ele deu uma explicação que eu já não lembro mais e tal, e falou que essas crianças que morrem recém-nascida ou com pouco tempo de idade e tal, são exatamente crianças que meio que o espírito que foi cremado, ele não sobe, ele fica perdido, meio que perdido na terra e tal, e aí meio que ele encarna nessa criança, em uma criança, para essa criança morre recém-nascido, morre, enfim, né, é muito novo, de acidente e tal, que ele falou, né, para poder ter um corpo, para poder esse espírito ressuscitar, entendeu? Então isso, aí ele só que ele não fala assim ao Léo, porque eu não lembro mais, depois eu vou até procurar isso, mas ele não fala assim, ele simplesmente não fala, ele tem
bases, né, para falar. Ele fala em cima de várias acho que não sei se historiadores, livros e por aí vai, ou interpretação da Torá e tal, mas enfim, e é bem interessante porque acaba tendo essa polêmica, né, e de fato eu lembro que a minha avó também, né, ela tinha pavor quando você falava que um corpo iria ser cremado, né, ela tinha pavor disso e tal, né, isso de fato é um assunto que choca muita gente, né, é bem interessante. E então assim, só pra gente apimentar mais essa discussão, porque eu acredito que na semana que vem vão vir mais perguntas, mas olha, eu lembro que eu assisti essa matéria desses rabinos aí, sabe? Sim, mas olha, usar Amós para justificar a cremação é um uso infundado, totalmente infundado, porque em Amós não houve cremação. Em Amós foi aberta a sepultura de um rei. O inimigo mandou abrir a sepultura de um rei e tocou fogo nos ossos desse rei. Isso não é cremação. Cremação é você pegar o corpo da pessoa ali, sem vida, e colocar num forno. Eu acho que na passagem tem lá, porque eu não recordo mais, mas na passagem tem lá falando que transformou em cal, alguma coisa nesse sentido, né? Aí ele fala até transformar em cal, mas isso. Cal é uma expressão, mas transformou em pó. Sim, entendeu? Aí exatamente isso. Aí ele Agora fala eu pergunto, que é o que faz hoje. Olha, eu participei da exumação do corpo de meu pai. Sim. Só tinha os ossos. O resto era pó. Que nós pegamos, colocamos em um saco que o próprio cemitério oferece e colocamos esse pó no ossuário dele. A mesma coisa com o corpo de minha mãe. Eu tive a oportunidade também de assistir à cremação de um membro da igreja, que a família não tinha coragem, e perguntou se eu poderia ir. Fui. A mesma coisa, só tinha pó. E também participei da cremação do corpo de uma tia minha, muito querida, que os parentes também não quiseram assistir. Meu irmão, pastor Miguel Moura, pegamos as cinzas dela, colocamos no ossuário da família. É pó mesmo, é pó. Dizer que vieste da cinza, não. Viestes do pó e em pó. É pó. Vira pó, te tornarás. Essa então não faz nenhum sentido usar por 2 e por 3 transgressões, não retirarei o castigo, porque ele queimou, ele queimou os ossos do rei inimigo, acho que era o rei de Moabe, até virar cal, até virar pó. Entendeu? Sim. Isso não é cremação. Isso é uma ação inimiga de uma pessoa que exumou um defunto e queimou os ossos. Isso, cremação eu preciso que alguém me diga, a Bíblia condena a cremação por isso, isso, isso e isso. Aí eu pergunto, um crente que morreu carbonizado, eletrocutado, vai para o inferno? Não é? Se é pecado imperdoável, vai para o inferno. Sim. É isso aí, meu irmão. Muito bem, deixa eu devolver para o senhor fazer a conclusão então de todas as questões de hoje, né? Veja bem, estamos vivendo o Apocalipse. É falso. Ensino falso. Apocalipse significa tirar o véu. É como você abre uma cortina de um palco e atrás estão os atores. O Apocalipse
o Senhor Jesus descortinou aos olhos de João, o apóstolo, e mandou que ele escrevesse em um livro as coisas que hão de acontecer. É futuro. Apocalipse é futuro. Diante de Deus, porque Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Portanto, para Deus, tudo já aconteceu. Por isso que o Senhor Jesus pôde revelar a João. O nome do livro é Revelação. Esse nome Apocalipse é um nome grego que foi colocado, mas, por exemplo, as Bíblias em inglês, nenhuma delas chama o livro de Apocalipse. Todas chamam de Revelação. E o livro diz Revelação do Senhor Jesus. Jesus revelou o Apocalipse. Quer dizer, algo que as coisas que hão de acontecer. Então, olha, ensino de quem não conhece a Bíblia, que se arvora, não é, a ensinar aquilo que não conhece. Já pensou se fosse um médico? Ia matar o paciente, porque está fazendo aquilo que ele não sabe, né? E então, da mesma coisa, pode matar espiritualmente um ensino falso. E a pessoa se desvia, e a pessoa descrê, e a pessoa passa a crer na mentira de uma pessoa como essa cantora Baby do Brasil vive ensinando nas redes sociais. Procure a ajuda do seu pastor e deixe de seguir certas pessoas que ensinam o que não é verdadeiro, o que é falso, porque não tem nenhum respaldo na palavra de Deus o que ela diz. Outra coisa, tirar o Espírito Santo do mundo. A Bíblia diz que o mundo não conhece, nem vê o Espírito, mas nós o conhecemos porque habita conosco, estará permanentemente em vós. Isso é outro ensino falso. Dizer que quando o Espírito Santo for tirado do mundo, aqui vai ser pior do que nos dias de Hitler. Olha, amedronta quem não conhece a Bíblia. Não creia nisso. O Espírito Santo habita permanentemente no crente desde o momento em que ele aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. É mais ou menos por aí esses ensinos da cremação também. A Bíblia não condena a cremação, nem também manda que creme ninguém. Lá crema, tem que ser cremado, não diz isso. Não tem que ser cremado, também não diz isso a Bíblia. Sobre a visão do paraíso, então, é legítima a experiência daquelas crianças, como é legítima a experiência de Paulo, e como é legítimo o ensino de Jesus ao penitente ladrão lá do Calvário. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que todo crente, quando morre, o seu corpo vai para a sepultura aguardar a ressurreição, e o seu espírito vai para o paraíso, que é o descanso dos santos, e lá esperam. Não existe morte do espírito. O espírito não está morto no paraíso. Quem morre é o corpo. O espírito está vivo, sensível, descansa no paraíso do cristão. Muitos queridos lá estão, diz o hino, os quais me esperam lá. Palavra sua, meu irmão. Pastorzão, deixa eu contar um testemunho rapidinho aí, até para colaborar um pouco com essa visão dessas crianças. A avó da minha esposa, ela praticou o catolicismo durante mais de 50 anos, né? E aí, então, esta senhora, a gente sempre iria, né? A gente sempre conversava, tinha almoços fim de semana na casa dela e tal, e a gente ia para lá, e sempre na oportunidade a gente falava, né? Do amor de Deus, e enfim.
Um belo dia ela ligou para minha esposa dizendo que queria conhecer. E quando a gente falava, quando a gente insistia muito no assunto, ela ficava irritada, né? Ela ficava ali irritada e tal, e falava, para, porque, né? Meu avô era católico, minha mãe era católica, meu pai era católico, e ela se irritava com isso e dava um corte na gente. Enfim, a gente foi deixando ela mais à vontade e tal, mas só que também sempre nessas reuniões ela sempre nos pedíamos para levantar orações, para trazermos uma palavra e tal, né? Enfim, um belo dia ela liga para minha esposa e fala assim, ó, eu queria saber mais desse teu Jesus. Beleza, descemos para lá. Chegamos lá, a gente comentou, falou um pouco mais, citou ali algumas passagens bíblicas a respeito de idolatria e tal, e enfim, conversamos um pouco mais com ela, e ela falou, ó, recolhe tudo isso aqui, tira todos esses quadros, estátuas, ídolos e tal, tira tudo. Na época eu enchi o porta-mala do carro com um monte de coisa, muita coisa mesmo, né? E ela falou, e a gente naquela, assim, porque os filhos, né? Tinha filhos que era mais praticante que elas, né? Era quase que um oficial da igreja católica lá, os caras. E a gente preocupado com isso, né? Mas tem certeza, não vai arrepender, tem certeza? Não, tô decidido e tal. A partir de hoje vou seguir o Jesus de vocês e tal. Enfim. Ela se decidiu, a gente trouxe as coisas, deu um fim em todas aquelas coisas lá e tal. E aí passou-se um tempo, ela teve um AVC, né? E nesse AVC ela entrou em coma, né? E passou, eu não lembro quanto tempo, se foi 2-3 dias, ela ficou em coma e tal. E quando ela retornou, né, ela disse que ela teve exatamente uma visão muito parecida aí, ou melhor, ela teve não foi uma visão, ela teve uma experiência. Ela disse que ela foi para um lugar que era como se fosse, aí ela descreveu isso, um paraíso. Então assim, ela não era uma pessoa que, apesar de ser católica praticante, mas a gente sabe que a grande maioria dos católicos praticantes não lê Bíblia, né? Eles ouvem ali o que o padre ensina e ponto, né? Eles não são de estarem ali praticando a Bíblia. E ela tinha pouquíssimo tempo de convertida, né? Ela estava firme, assídua mesmo. A igreja que inclusive ela foi para uma Assembleia de Deus, que era bem pertinho da casa dela, e era como que ela conseguia ir, porque até para se locomover e tal, que ela já tinha uma certa idade. E aí, quando ela teve essa experiência, ela falou que, né, ela disse que ela tinha certeza que ela tinha morrido, né? Que ela estava num lugar, só que ela foi para um lugar, assim, o que ela escreveu foi que era um lugar de um verde diferente e um lugar de muita paz. Só que ela teve um filho que morreu quando criança. Essa criança morreu, acho que alguma enfermidade, não lembro. E ela disse que ela percebeu. Ela disse que ela viu um lugar, como se fosse, identificando como se fosse um móvel ou alguma coisa assim, e ela percebeu que tinha alguém ali que se aproximava dela, né? E que ela identificava como se fosse o filho dela. Também ela não sabia se era criança ou adulto, mas ela tinha certeza que era esse filho, né? E aí ela falou mais, ela falou que aí alguém chegou com ela, né? Ela estava ali muito feliz porque ela queria estar ali, queria, né? Um lugar muito, segundo o que ela dizia na época, era assim como se ela sentisse muito prazer em estar ali. E ela falou que alguém chegou para ela e falou que ela não iria ficar, que depois ela iria voltar, mas era necessário que ela retornasse para só depois ela vir para ficar definitivamente naquele lugar. Essa foi a experiência dela. E ela contou pra gente, ela contava isso assim, e detalhes, sempre que ela contava com esses mesmos detalhes. Assim, né? Porque quando é uma fantasia, você não consegue detalhar, né? Por muito tempo, né? Você conta hoje, daqui a 2 meses você vai contar com alguma coisa a mais ou a menos, né? E ela não, ela sempre dava esse mesmo detalhe, né? E aí havia discussões no meio da família e tal, falando, não, isso aí é imaginação, é alguma coisa talvez no cérebro dela, né? Assim, uma vontade de ver o filho, enfim, aí eram muitas explicações e tal. E assim, a gente sabe que tem muitas experiências nesse sentido, né? De pessoas que tiveram no lugar e voltaram e contaram, e mais ou menos muito parecida. Agora assim, de novo, o que me chamou a atenção e o que me
me fez acreditar que de fato ela esteve mesmo em algum lugar, né, que eu acredito que é o paraíso, é porque era uma senhora, né, uma senhora, e ela sempre foi uma senhora muito meiga, muito doce e muito séria, né, muito séria com as suas coisas, né, e tal, com o que ela falava. E depois que se converteu, então, aí, meu irmão, ela radicalizou mesmo mais ainda nesse ponto, né, para esse sentido de ser muito bondosa, muito, né, muito elegante, muito doce e tal. Então eu jamais eu imaginaria que ela iria criar ou inventar ou alguma coisa nesse sentido. O que a gente sabe é que, de fato, ela ficou em coma e ela teve uma experiência assim forte, né? Então, assim, só para colaborar um pouco, né, com essa experiência dessas crianças aí, né, no dia de hoje. Ela é a mãe da sua esposa? Vó da minha esposa, é mãe da minha esposa. A avó da irmã mãe da minha esposa, isso, vó da Tatiana. Luzinete, a nossa querida irmã. Aqui em Salvador, um médico batista, muito famoso. Ele era um médico que atendia mais gente no consultório dele, mais gente de graça do que cobrava consulta. Ele era médico da polícia, da polícia do estado. Ele era um diácono da igreja. E ele um dia teve uma experiência dessa. Olha aí. Isso que sua mãe, que a avó da Tatiana está contando. Vonete. Isso que ela contou, ele contou semelhante aqui. Olha aí. E eu me lembro do episódio porque ele era muito amigo da nossa família, pregava muito bem e pregava muitas vezes na igreja do Garcia. Ele era da igreja 2 de Julho, Batista 2 de Julho. E a esposa dele, de joelhos, orando para Deus trazê-lo de volta. Porque a experiência dele foi uma experiência de ressuscitação. Olha aí. E ela se apegava num versículo que ela abriu na Bíblia, naquela hora, e que dizia: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do meu Deus. É um salmo aí que ela abriu na hora e viu isso, e ela disse: Deus disse que ele não vai morrer, mas ele estava morto. E aí, mas ele voltou à vida e ele contou coisas semelhantes a isso que o lugar onde ele estava, ele não queria sair de lá. Isso. Mas a esposa orando para ele sair de lá. E ele saiu, faleceu depois, muito tempo depois, mas ele contava essa experiência maravilhosa. Muito bom. Eu creio plenamente que Deus pode dar essa experiência, né, a pessoas que ele deseja dar, como os meninos lá, como a avó Nete e outras pessoas, o doutor Samuel Figueira, que eu acabei de falar sobre ele. Deus pode fazer isso. Meu pai, uma vez também, muito doente, ele teve ele não contou detalhes não, mas ele disse que ele viu um lugar assim maravilhoso. Ele bem doente, a gente orando para ele não morrer, aquele povo todo dentro do quarto dele, ele bem doente, mas ele não morreu. E ele teve, mas ele não contou detalhes assim como a Vonete contou e o doutor Samuel Figueira contou, mas ele disse que ele viu um lugar que tinha uma luz fulgurante na frente dele. Foi uma experiência assim muito rápida. Eu não sei por que ele não contou detalhes. Eu acho que ele não tinha mesmo detalhes para contar além disso, né? Creio plenamente nessas verdades espirituais da bondade do nosso Deus. Amém. Muito bem. Bom, 12:07, chegamos ao final do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Hoje, né, com
bastante histórias, né? Com certeza que vai edificar aí a sua vida, e claro, com respostas também. Semana que vem, com certeza, teremos aí mais perguntas sobre as perguntas de hoje, né? Ou as respostas das perguntas de hoje. Então, com certeza, a gente vai ter isso na semana que vem. E falando na semana que vem, o assunto que vai ser abordado será justificação. Romanos 8:30 é o que a gente vai estar falando aqui com o nosso querido pastor. Meu pastor, obrigado, querido. Deus abençoe. Semana que vem, então, permitindo Deus, a gente vai estar de volta falando sobre justificação. Claro, respondendo também aí as perguntinhas remanescentes, né? Que ficarão, com certeza, serão questionadas sobre algumas respostas de hoje. E então, imperdível, você que está aí, agenda direitinho, né? Lembrando mais uma vez, para fazer convites ao nosso pastor e pedir livros, o e-mail é ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Meu pastor, Deus te abençoe. Forte abraço à nossa querida irmã Dulce e até sexta-feira. Bom fim de semana para todos aí. Que Deus quiser. Um abraço, meu querido. Amém. Abraço, meu pastor. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.